Entrevista na sequência, mais importante, é o governador João Dória, que está aqui com a gente, é a principal autoridade do estado de São Paulo, que está no meio dessa confusão toda aí com o presidente da República sobre a Coronavac. As informações que eu tenho, governador, em primeiro lugar, boa noite, muito obrigado por nos atender no meio de uma reunião atrás de outra reunião. Muito obrigado pela oportunidade. Não, o que é isso? O senhor acabou de ter uma outra reunião aí, e é importante que o senhor fale agora, não é? O presidente Jair Bolsonaro teria dado uma declaração, eu não vi, nem ouvi, mas teria dado uma declaração que não compraria essa vacina Coronavac, nem se ela fosse aprovada. E o senhor parece que teria rebatido já essa declaração, dizendo que aí seria uma declaração criminosa do presidente da República. É isso mesmo ou estou enganado? Não está enganado. É exatamente isso, Datena. Se o presidente Jair Bolsonaro confirmar o que foi publicado hoje nos sites de notícia, de que, mesmo com a aprovação da Anvisa, ele vai negar o acesso a uma vacina que salva vidas de brasileiros, essa será uma atitude criminosa e ele poderá ser classificado como tal perante um tribunal de justiça. Como é que pode um presidente da República, diante de uma pandemia, Datena, que já matou 155 mil pessoas no Brasil e já infectou 5.250.000 pessoas, dizer que não vai colocar a vacina à disposição da população para salvar a população porque ele não quer? Como é que pode um presidente da República tomar uma decisão desta natureza, mesmo com a aprovação da Anvisa, que é uma agência independente, correta, Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Se ele não fizer isso, eu não precisarei nem me movimentar, o próprio Ministério Público fará e determinará ele ou a obrigatoriedade de ter esta vacina para salvar os brasileiros, ou eu mesmo, como cidadão, além da condição de governador, farei isso junto ao Supremo Tribunal Federal. Datena, não é razoável que um presidente da República do Brasil declare que não vai oferecer a vacina a uma população que morre todos os dias. 600 pessoas morrem diariamente no Brasil, Datena. É razoável que um presidente da República diga que não vai disponibilizar a vacina se a vacina tem condições e se a vacina está aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Isso é homicídio, é uma ação criminosa. Se você tiver dúvida, pergunte a um criminalista, qualquer um. O senhor pretende recorrer de qualquer decisão desse sentido no Supremo? O senhor disse que ia dar 48 horas. Pelas respostas que o senhor teve do Barra Torres, que falou com a gente agora há pouco aqui, o senhor ainda pretende recorrer ao Supremo Tribunal em relação ao que vem dizendo o presidente da República nas próximas horas ou não? Datena, essa é uma alternativa. Eu quero esclarecer que, em relação ao almirante Antônio Barra, ontem, na reunião que fizemos na Anvisa, eu e o ex-ministro e atual secretário de governo em Brasília, Antônio Embaçaí, saímos de lá juntamente com os deputados. Nós estávamos com 2 deputados federais, 2 senadores da República, muito bem impressionados com a Anvisa e com a serenidade e a forma apropriada de conduta do almirante Antônio Barra, que estava acompanhado de 2 diretores da Anvisa ao nos receber na sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós não temos nenhuma razão para duvidar da autonomia e da isenção da Anvisa, pelo menos até aqui, não há nada que nos faça duvidar do procedimento da Anvisa em relação à vacina do Butantan e certamente em relação a outras vacinas também, para conduzir de forma rápida, mas sempre dentro dos padrões de eficiência, para análise e, potencialmente, aprovação da vacina do Butantan e de outras vacinas também. Eu saí, repito, bem impressionado da reunião com o almirante Antônio Barra ontem na Anvisa, em Brasília, Datena. Ele acabou de dizer que não vai sofrer pressão, e se sofrer pressão, que a cadeira ali ela é passageira, mas ele não acredita que vá sofrer pressão do presidente da República. O que contradiz, por exemplo, essa nota aqui, que foi publicada pela... Eu não sei se foi publicado, se foi... Enfim, foi dada a notícia, acho que na Band News, pela Mônica Bergamo, que é uma das maiores jornalistas do país, né? Butantan diz que a Anvisa retarda importação de matéria-prima e impede fabricação da vacina chinesa no Brasil. O diretor-geral do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirma que a Anvisa está retardando a autorização para importação de matéria-prima da farmacêutica Sinovac, que vai possibilitar a fabricação da vacina chinesa no Brasil. O plano original
do Instituto receber, bom, aí vai. Mas se o Dimas falou isso, ele deve ter falado para o senhor também, ou não? A Anvisa fez isso mesmo? E se fez isso, está indo na contramão da história do que disse o Barra Torres. O Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, estava comigo ontem na visita ao almirante Antônio Barra, na sede da Anvisa. Este foi um dos temas que nós colocamos para uma deliberação hoje da Anvisa. Isso está acontecendo mesmo? Que foi adiada para o dia 4 de novembro, numa reunião colegiada. Nós aceitamos, apesar da situação protelatória, aceitamos a manifestação da Anvisa, que no próximo dia 4 informa que terá reunião de colegiado para a deliberação para esta importação. Importar os insumos, Datena, não significa aplicar os insumos, significa o direito da importação dos mesmos para a elaboração da vacina. Porém, nós não avançaremos, evidentemente, na aplicação da vacina enquanto não tivermos autorização da Anvisa. Agora, não faz sentido adiar a importação de insumos, dada esta circunstância. Nós estamos em meio a uma pandemia, Datena. Você sabe disso, quem está nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando, sabe também. Hoje, daqui a pouquinho, o Jornal da Band vai reproduzir a quantidade de brasileiros que perderam a vida hoje. Não serão menos de 600 brasileiros. Datena, 600 brasileiros, são 3 aviões grandes, lotados, de gente morta pela circunstância da pandemia. Nós não estamos falando de uma coisa banal, nós não estamos falando de gripezinha, resfriadozinho, estamos falando de vida de brasileiros. Pessoas que estão nos assistindo agora gostariam de tomar a vacina para ficarem imunizadas e protegidas e não correrem o risco de morrer. Pais, filhos, irmãos, avós, gostariam que os seus familiares tomassem uma vacina segura, evidentemente, para protegê-los contra um vírus, que é um vírus mortal, que todos os dias, repito, mata cerca de 600 pessoas no Brasil. Então, a medida da Anvisa, ainda que protelatória, mas dentro de um espírito de paciência, compreensão, nós entendemos que podemos aguardar até o dia 4, que foi a data fornecida pela Anvisa para a deliberação da reunião de colegiado. Eu quero esclarecer aqui, Datena, a você e aos que estão nos assistindo, com todas as letras e de forma serena, tranquila, mas firme. Até aqui tenho razões para confiar na Anvisa, mas se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tiver um comportamento protelatório para atender pressões do presidente Jair Bolsonaro, portanto, de uma visão equivocada, ideológica, partidária, política, eu denunciarei isto publicamente e agirei também judicialmente. Espero não ter necessidade disso, espero que a Anvisa cumpra o seu papel, como tem cumprido até aqui, e no dia 4 promova a liberação da importação desses insumos. Não há, Datena, nenhuma razão técnica científica para impedir a importação desses insumos para a elaboração da vacina. A importação de insumos não significa que, tendo a vacina, ela será aplicada sem autorização da Anvisa. Mas estarei atento como governador de São Paulo e espero não me decepcionar com a Anvisa. Até aqui, repito, não tenho razão para isso. Espero continuar dentro deste mesmo patamar. Se a vacina não vai ser aplicada, mesmo porque parece que ela está sendo usada só de forma emergencial na China, né? Não está sendo aplicada em massa. Datena. Não existe vacina nenhuma. Não é verdade, Datena. Pera, deixa eu terminar. Depois você diz se é verdade ou se não é verdade, mas deixa eu terminar. Não, mas não é. Eu estou dizendo a você que não é verdade. Eu sei, mas deixa eu terminar o meu raciocínio aqui. Essa vacina está sendo... Essa é a vacina escolhida pela China para imunizar os seus cidadãos? É uma das vacinas. São 4 vacinas na China neste momento. Essa é uma delas, do laboratório Sinovac. E, Datena, eu quero deixar claro, a Indonésia fez todos os procedimentos, lá também existe uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e cumpriu esse procedimento, fez a 3ª fase de testagem, com acompanhamento da Organização Mundial de Saúde, é um dos países mais populosos do mundo, e agora, no dia 2 de novembro, começa a vacinar a sua população. Falei da China, não falei da Indonésia. A vacina Coronavac. Eu falei da China. Para salvar a vida daqueles que vivem na Indonésia. Mas eu falei da China, não da Indonésia. Eu não sei por que a China, então, não aplica maciçamente essa vacina lá. Eu estou aqui para fazer o papel de perguntador. Na sequência de papel de perguntador, países da Europa, eu já chamava a atenção há algum tempo, como fiz da primeira vez, antes do Carnaval, aqui em São Paulo, Salvador, Recife, países da Europa já começavam a chamar a atenção que uma segunda onda ia acontecer lá, e está acontecendo mesmo.
Quando passaram a morrer mais de 100 pessoas no país inteiro, a França decretou estado de emergência e, em seguida, toque de recolher, das 9 da noite às 6 da manhã, tudo fechado. E São Paulo passou para a fase verde com mais de 200 mortes aqui até outro dia. Hoje tem 100 mortes. E nós estamos em fase amarela. Por que brigar tanto pela vacina agora, se nós estamos em fase amarela aqui em São Paulo? E por que se morrem 100 pessoas num país, de repente fecha tudo, tem toque de recolher, e aqui a gente vai para a fase amarela? É uma dúvida que eu tenho. O Davi explicou mais ou menos, mas eu até agora não entendo como é que num estado morrem 100 pessoas e num país morrem 150 ou 120, os caras fecham tudo. E aqui a gente abre tudo, e por que tanta necessidade assim da vacina agora, se não é uma vacina aprovada para ser usada mundialmente? Datena, vamos por partes, Datena. Sem misturar os canais, vamos por partes. Primeiro, São Paulo tem um programa de quarentena chamado Plano São Paulo, que funciona muito bem, e ele é elaborado com 20 médicos infectologistas, epidemiologistas, todos profissionais altamente qualificados, inclusive um médico que lhe atende há muitos anos, que é o Dr. Davi Wipp. Todos esses médicos fazem isso voluntariamente, não recebem para fazer isso, são pessoas capacitadas e qualificadas. Ao longo de 9 meses, temos seguido rigorosamente a orientação deles, e eles estão certos, ao longo deste período, nos orientaram a cumprir de forma determinada as medidas de isolamento, distanciamento, obrigatoriedade de uso de máscara, obrigatoriedade e a recomendação para o uso de álcool em gel e a obrigatoriedade para, no sistema de transporte, só permitir pessoas com o uso de máscara, e é o que vem acontecendo já em São Paulo há praticamente 3 meses. E temos seguido, e isso tem produzido resultado. Diminuímos o número de pessoas infectadas, diminuímos o número de pessoas em letalidade, pessoas que perderam a vida, e chegamos ao mais baixo índice de ocupação de unidades de terapia intensiva desde o início da pandemia, menos de 40% aqui em São Paulo. Portanto, vamos continuar seguindo, Datena, a orientação de médicos e especialistas. Aqui nós não seguimos a orientação de não especialistas, de políticos, de empresários, de amigos e nem mesmo de jornalistas, com todo respeito. Seguimos aqui a orientação específica da medicina e da ciência, que, aliás, é o que deveria fazer o presidente da República e não faz. Em relação à vacina, Datena, por que adiar aquilo que nós temos a disponibilidade para fazer mais rapidamente? Para morrer mais pessoas? Para que tenhamos mais pessoas padecendo, internadas, hospitalizadas e sofrendo? Se nós temos hoje 4 vacinas em estágio final de testagem aqui no Brasil, 2 vacinas americanas, a vacina inglesa e a vacina chinesa, por que não levar adiante os 4 estudos e os 4 programas para permitir que, com a autorização da Anvisa, bem entendido, possamos ter 4 vacinas imunizando e salvando brasileiros? Não se julga uma vacina, Datena, pela sua origem, se julga uma vacina pela sua eficácia, se ela salva ou não salva. E se salva, pouco importa de onde ela vem, se vem da China, se vem do Japão, se vem da Inglaterra, de Portugal, da Espanha ou dos Estados Unidos. O que importa é que ela, sendo eficaz, salva vidas. Eu nós também estamos acho. diante de uma corrida pela vida. Eu também acho. Não é como jornalista, não. É como cidadão, eu também acho. Para mim, tanto faz se a vacina é russa, chinesa, americana e tal. Só que essa vacina não é unanimidade mundial. Ele já disse que a vacina chinesa os americanos estão aplicando a vacina chinesa, os franceses estão aplicando a vacina chinesa. A exceção da Indonésia, que o senhor falou, só a China em fase emergencial. Então, por que tanta briga por causa de uma vacina que não está aprovada? Se o senhor acusa o Bolsonaro de estar usando politicamente isso, o Bolsonaro está acusando o senhor da mesma coisa, de estar usando politicamente a vacina. E aí como é que fica? Negativo, Datena. Desculpa, negativo. Eu aqui sigo a orientação da ciência. Eu nunca declarei para você nem para ninguém que era uma gripezinha, um resfriadozinho. Eu nunca ofereci Mas falou que o pior já tinha passado. Aqui de São Mas Paulo, o senhor falou Datena. que o pior já tinha passado. Sem querer polemizar, o senhor falou que o pior já tinha passado, não falou? E o pior já passou mesmo. Nós estamos em fase de declínio. Aliás, o Jornal da Bandeirantes, todas as noites, reproduz isso. Pergunte ao Eduardo Oineg, que apresenta todos os dias, todas as noites, o Jornal da Bandeirantes. Não, eu não estou aqui para perguntar para jornalista, eu estou aqui para perguntar para o senhor. Reproduz isso. O senhor falou que o pior já passou. O senhor está falando que o Bolsonaro falou que era uma gripezinha, mas eu não vou... Mas não passou tudo, o senhor não precisa me mandar eu perguntar para companheiro meu. Eu estou perguntando para o senhor por que o senhor falou que o pior já passou e agora está brigando tanto pela vacina.
Porque nós precisamos ter, Datena, a situação pior em São Paulo já de fato passou, mas nós ainda temos a pandemia em São Paulo. Nós precisamos controlar a pandemia com a vacina ou com as vacinas. Esta é a posição da ciência, essa é a posição correta. Não seria mais claro a gente passar para a abertura e volta às aulas e fase amarela? Não seria mais claro a gente passar quando tivesse a vacina, então? Datena, volto a repetir a você, são 20 médicos especialistas que cuidam disso, Datena. Não é uma determinação minha, e nem será sua, Datena, com todo o respeito que você merece. Você tem falado nem eu quero que seja minha, mas quantas pessoas morreram hoje em São Paulo, governador? Datena, você não é médico, você não é infectologista, nem o senhor, nem o senhor é médico. O senhor é governador de São Paulo e eu respeito o senhor como governador de São Paulo. Mas quantas pessoas morreram hoje em São Paulo? Quantas pessoas morreram hoje em São Paulo? Quantas pessoas morreram hoje em São Paulo? Datena, os números serão divulgados daqui a pouco. Não, já foram divulgados. São 111 pessoas que morreram em São Paulo. É quase que a metade da França inteira, quase que o total da Espanha inteira. E lá os caras estão fechando tudo. E aqui a gente está em fase amarela. Então, essas discordâncias Datena, que o povo não consegue entender. França não é a circunstância do Brasil, Datena. A circunstância da França, da Espanha, da Itália, de Portugal, da Grã-Bretanha, não é a circunstância do Brasil. Mas é preciso explicar isso direito para a população, porque a população não está entendendo. A população não está entendendo isso, acha que isso é uma briga política do senhor com o presidente Bolsonaro, o que a maioria da população está entendendo. Isso é o que o povão está entendendo. Não estou defendendo nem outro aqui. Bom, tomara que não seja mesmo Datena, e que o povo esteja em primeiro lugar. Datena, eu defendo a vida, eu defendo a existência. O senhor acha que eu defendo o quê? Eu defendo a saúde dos brasileiros. Eu não sou médico, mas eu também defendo a vida como jornalista. Essa é a minha função. Essa é a minha função, defender a vida também. Datena, eu posso ser médico, mas o senhor também não é. Médicos especialistas. Eu acabei de consultar o médico agora, o Davi Uip, que o senhor citou aí. Acabei de consultar o médico. Mas com o perdão da má palavra, se eu não sou médico, o senhor também não é. E eu estou ouvindo cientistas e estou ouvindo o senhor como governador. E quer saber, eu acho que essa briga está mesmo muito politizada e fora de hora. A gente tem que pensar mais no povo do que em briga política nesse momento, com todo o respeito. É o que nós estamos fazendo aqui, Datena. Eu espero que sim. Quem politizou esse tema foi Jair Messias Bolsonaro, infelizmente. Não fui eu que ofereci cloroquina para o povo brasileiro, nem fui eu que disse que era um resfriadozinho e já 155.403 brasileiros morreram. E não foi de resfriado nem de gripe, Datena. Eu também não defendi cloroquina, coisa nenhuma, quando não houve aprovação de nenhum país, a comprovação oficial de que a cloroquina fazia bem. Eu fui o primeiro a dizer aqui. Mas o presidente Bolsonaro comprou 1 milhão de doses e mandou distribuir em todo o Brasil. 1 milhão de doses com dinheiro público. Mas o senhor quer comprar 46 milhões de doses? Que evita mas o senhor quer comprar 46 milhões de doses de uma vacina que ainda não está aprovada também. Tem esse detalhe. E a gente não sei se tem grana para isso. É uma coisa, aplicar é outra. Eu sei que mas por exemplo, para qualquer vacina de Oxford também, se essas vacinas não puderem ser Jair Bolsonaro, aplicadas, vou lhe dizer aqui, comprou 4,4 bilhões de reais em vacinas da Oxford e da Covax. Assinou medida provisória. Eu já também questionei isso. Eu já questionei isso também. De reais. Eu já questionei isso com o presidente da Anvisa. Cadê a aprovação da vacina de Oxford? Eu já questionei isso com a Anvisa também. Seja justo. Eu perguntei para um médico que é presidente da Anvisa. Eu questionei isso também. Mas por que você não pergunta para o presidente ninguém. Bolsonaro? Por que ele gastou 4,4 bilhões de reais? Vou perguntar para o Bolsonaro. Ele não me deu entrevista. Como é que eu vou perguntar para o Bolsonaro? Eu estou perguntando para o senhor. O Bolsonaro não me deu entrevista. Até agora não me deu entrevista. Pergunta você também. Pergunto eu. Pergunto eu se ele me der entrevista. Eu pergunto se ele me der entrevista. Como é que eu vou perguntar? Como é que eu vou perguntar se ele não me der entrevista? Estou perguntando para o senhor porque o senhor me deu entrevista. Se ele aparecer aqui para perguntar, é a primeira coisa que eu vou perguntar para ele. O senhor não tenha dúvida nenhuma. Agora, pergunta a você é muito relativo. Eu não sou dono da agenda do presidente. Quando ele quis falar comigo, eu perguntei. E fiz um monte de perguntas que muita gente não fez. Agora, se ele não quer falar comigo, eu também não quero falar com ele. É 0-0. Agora, se ele pretender dar entrevista aqui democraticamente como o senhor, será perguntado. O
O senhor pode ter certeza que não vai faltar pergunta nenhuma. E a sua assessoria, eu não sei se por causa de ter ficado um pouco mais tensa a entrevista, pediu para parar a entrevista, mas acho que é pela sua agenda mesmo, porque as meninas aí da sua assessoria são sempre muito educadas. Como o senhor, aliás, é também. Datena, podemos prosseguir. Eu tenho uma reunião agora do Conselho de Segurança do Estado de São Paulo, mas eu faço questão de prosseguir com você. Não interrompa a entrevista, exceto se você desejar. Não, é porque a sua assessoria pediu para eu interromper. Por isso que eu estou interrompendo a entrevista. Não é porque eu desejo, então que a sua assessoria se você quiser acabou... Não, o que eu tinha que perguntar, eu já perguntei. É isso que eu tinha que perguntar. Se vocês estão politizando, o senhor está dizendo que não. O senhor está dizendo que vai recorrer ao Supremo se o presidente Jair Bolsonaro simplesmente, com a aprovação da Anvisa, não comprar as vacinas. O senhor já disse o que tinha que ser dito. Eu não tenho mais perguntas a fazer. A outra pergunta que eu tinha que fazer ao senhor, que eu não vou perguntar para o Eneg, eu já perguntei para o senhor uma vez e vou repetir, é por que o senhor falou que o pior já passou e ontem, num tom dramático lá em Brasília, o senhor disse que era o fim do mundo. Que a gente está no meio do fim do mundo. Eu acho que na época que o senhor falou que o pior já passou, a gente continuava no fim do mundo. Eu ainda acho que a gente continua no fim do mundo. Enquanto não tiver a vacina, nós estamos no fim do mundo. E não é a vacina da China, não. Pode ser a vacina do Afeganistão, da Indonésia, dos Estados Unidos, qualquer vacina. Qualquer vacina. Essa é a minha opinião. Mas eu acho estranho que vocês políticos aliviam quando interessa a vocês e pesam na mão quando interessa a vocês. Essa é a minha opinião. Mas é opinião. Se, como jornalista, o senhor não respeita a minha opinião, o senhor disse que eu não sou médico, então eu teria que entrevistar cientista só. Não, Datena, você sabe fazer jornalismo, você é experiente, vivido, você sabe fazer e muito bem o seu papel. E eu sei fazer também bem o meu papel como governador de São Paulo. Nós nos respeitamos, é um tema que apaixona e às vezes coloca a temperatura um pouco mais alta, mas isso não me distancia do respeito pelo trabalho que você sempre realizou e muito bem. Eu só espero que vocês pensem no povo e não politizem uma coisa que não pode ser politizada. A eleição é só em 2022, vocês que esperem o tempo certo e aí vocês se peguem em debate, em conversa, porque agora não é momento para isso, sinceramente não é momento para isso. Datena, quando você tiver a oportunidade de entrevistar o presidente Jair Messias Bolsonaro, diga isso a ele. Está convidado a entrevistar, está convidado a falar a hora que ele quiser. Se ele não quiser falar, eu não posso enforcar o cara que é presidente da República e botar o cara para falar aqui. Eu convidei ele a falar. Eu tinha prometido que ia ficar um tempo sem entrevistá-lo. Quero ouvir do presidente da República. Se o senhor quiser, o senhor pode até participar da entrevista. Aí o senhor pergunta também. O senhor pode até perguntar para ele também. Se ele me der entrevista, o senhor também pode entrar e perguntar para ele. Está à disposição do senhor perguntar para ele. Pode me convidar que perguntarei, Datena. Então, pode me convidar que agora, eu participe do debate. Como é que o senhor quer que eu pergunte para ele se ele não deu entrevista? Sem nenhum problema. Eu não teve uma entrevista que eu fiz com o Bolsonaro que eu deixei de perguntar o que eu devia perguntar. Inclusive, cheguei a perguntar para o Bolsonaro se ele estava pretendendo dar um golpe. Isso ninguém perguntou para ele, eu cheguei a perguntar para ele isso. E cheguei a perguntar várias outras coisas que muita gente não perguntou. A partir do momento que nós não nos falamos mais em entrevista e nem fora de entrevista, como é que eu posso perguntar para ele uma coisa que não dá para perguntar se o cara não está aqui para responder? Estava na pauta do programa entrevistar o presidente Jair Bolsonaro. Se ele não quis dar entrevista, se ele quer falar para outros canais, isso é problema absolutamente dele. O senhor esteve aqui, eu fiz as perguntas que fiz ao senhor e que faria para ele também se ele não está politizando também essa briga. Que é o que eu acho, na verdade, mas posso estar enganado. O que eu acho não interessa. Por isso que eu não gosto de dar opinião durante a entrevista. Por isso que eu não gosto de discutir durante a entrevista. Se você discute durante a entrevista, deixa de falar o que é mais importante, que é esclarecer o povo. É só isso, mais nada. Entendeu? É simplesmente assim. Simples assim. E é importante, Datena, é importante esclarecer a população brasileira. Estamos vivendo a pior situação de saúde dos últimos 100 anos. Uma crise gravíssima que já levou, repito, à morte de 155 mil brasileiros e que coloca toda a população brasileira sob o medo de ter o vírus, de assumir o vírus, contaminada e falecer, perder a vida. Você tem amigos que já se foram, eu tenho amigos que já se foram também, infelizmente, de várias idades e em várias circunstâncias, ricos e pobres, mais velhos e mais novos.
pessoas bens de saúde, pessoas que estavam com morbidade e que se perderam, hoje estão enterradas, estão mortas. É uma situação de profunda tristeza no Brasil. Eu também Você tem toda a razão em questionar, eu fico profundamente entristecido, mas eu não... em fazer as suas colocações. Mas eu não amenizei, eu não amenizei mas seria essa bom que o presidente Jair Bolsonaro também estivesse participando claro, de mas eu não amenizei essa crise em momento nenhum. Também. Eu não amenizei essa crise em momento nenhum. Eu disse, olha, por que nós estamos em fase verde aqui, ou amarela em São Paulo, se a crise não passou no mundo? Enquanto tiver um cara contaminado em qualquer parte do mundo, o risco é grande. Agora, o senhor não teme uma perseguição política, como diz o governador do Rio de Janeiro, que ele sofreu uma perseguição política porque brigou com o presidente Jair Bolsonaro? Por exemplo, tem na capa do Globo hoje. Cadê o Simão? Simão, cadê o que saiu na capa do Globo aí? Então bota aí, compadre. Cadê aí? O senhor não teme uma perseguição política por causa disso aqui, olha? MP abre inquérito para apurar a compra de aventais feita pela gestão Dória. Isso, segundo o Witzel, ele foi perseguido porque brigou com o presidente. O senhor não teme que seja perseguido também por causa dessa discussão? Datena, quem não deve, não teme. Nós não temos nada a temer. O governo de São Paulo é um governo que faz um trabalho correto, limpo e transparente. E toda a sua equipe. Nós temos um governo absolutamente correto. E o Ministério Público, evidentemente, tem direito a questionar. E nós temos que responder. Isso faz parte do processo. Isso é da natureza, onde você tem Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, a imprensa. Eu respeito todos os setores de governo, todos os setores independentes e a imprensa também, Datena. Isso é parte da democracia. Quem não gosta de democracia é o presidente da República, que já afrontou você, já afrontou a Bandeirantes, já afrontou a Rede Globo, já afrontou a Folha de São Paulo, já afrontou o jornal O Globo e todo e qualquer jornalista que o conteste. Eu não afronto ninguém, eu discuto e debato. Faço aquilo que a democracia determina. Aliás, eu não me lembro dele ter me afrontado. Eu não me lembro dele ter me afrontado, mas quando ele afrontou a minha classe, eu respondi. E fui um dos únicos a responder. Mas eu respondi. Entendeu? Eu não queria chegar a esse ponto. Eu não queria chegar a esse ponto da entrevista, mesmo porque, eu repito, entrevista que tem esse tipo de discussão não leva a lado nenhum. O povo não fica esclarecido, mas, infelizmente, eu fui obrigado a chegar a esse ponto. Eu não ia nem tocar nesse assunto divulgado pelo jornal o Globo, porque não era essa a perspectiva e nem o objetivo da entrevista. Mas como veio no bojo de uma declaração de um governador que foi afastado, empichado e se diz perseguido pelo presidente da República, foi que eu fiz a pergunta ao senhor se, a partir de agora, denúncias não vão começar a surgir contra o senhor, como disse o Witzel, perseguido pelo governo federal, que tem um potencial de investigação grande pra caramba. Mas o senhor disse que não teme, então quem não deve, não teme, né? É aquilo que o senhor falou. Quem não deve, não teme, Datena. Além do que, Ministério Público não é governo federal, desculpe. O senhor tem alguma coisa a responder sobre esse negócio do avental? Assim como os tribunais de justiça são independentes também. O senhor tem alguma coisa a responder sobre esse negócio do avental? Não, Datena. Nós responderemos ao Ministério Público. Okay. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo responderá ao Ministério Público. As respostas serão evidentemente encaminhadas ao Ministério Público. Eu não devo nada e não temo, Datena. O governo de São Paulo é um governo correto, um governo honesto e um governo que cumpre o seu dever e a sua obrigação, Datena. É isso, governador. O senhor tem mais alguma coisa a dizer? Porque da minha parte, eu me considero quase que satisfeito, porque eu não queria chegar a esse ponto de discutir entrevista, mesmo porque eu aprendi há muito tempo que quando você discute entrevista, você perde um grande tempo de informar a população e fica discutindo coisas que não são interpretativas, são factuais. Eu não gosto, eu queria pedir desculpas à população chegar a esse ponto da entrevista, porque eu não gosto de fazer entrevista desse tipo. Realmente eu não gosto mesmo, eu me sinto muito mal. Porque quando você acaba discutindo a entrevista, eu aprendi isso com o tempo, demorou, mas eu aprendi, o que resta de informação é muito pouco, porque o entrevistado aí não fala, você fica discutindo com o entrevistado e o povo que quer ser esclarecido acaba não sendo esclarecido. De qualquer forma, essa foi uma das piores entrevistas que nós já fizemos, eu e o senhor. Foi muito ruim. Não gostei do resultado final. Mas eu espero que a próxima seja melhor. Tá bom, governador? Datena,
Datena, vamos o seguinte, todos nós temos os nossos momentos bons, os nossos momentos ruins, somos seres humanos. Você é um ser humano, eu sou ser humano. Mas o senhor também, eu estou dizendo que foi uma entrevista ruim minha e sua, não foi só minha, não. O dia que a gente estiver um pouco mais tranquilo, a gente pode fazer uma entrevista melhor. Hoje não foi boa, eu não gostei da entrevista. Nem da sua participação e nem da minha. Menos da minha, é claro. Mas eu acho que a gente pode fazer entrevistas melhores, como a gente já fez. Tá bom? Datena, assim será, Datena. Eu tenho certeza e tenho convicção disso. E eu não disse que você fez uma má entrevista. Eu disse que há momentos bons e momentos ruins. Eu só não disse, mas eu partes. não gostei. Eu não gostei da entrevista, não foi legal, não foi boa. Podia ter sido melhor e mais esclarecedora, não faltará tempo para isso. Tá certo, governador? Datena, como já fizemos inúmeras vezes, voltaremos a fazer e dentro de uma atmosfera talvez mais cordial, mais sensata, mais equilibrada. Dos dois lados. Você tem o meu compromisso para isso, como eu sei também que essa é a sua natureza, essa é a sua alma. Faremos novas entrevistas, acho que dentro de um diapasão, dentro de uma atmosfera mais cordial, sem deixar de informar a população. Ok. Uma boa noite ao senhor, saúde e prosperidade aí. E, em primeiro lugar, o povo. Um abraço grande ao senhor. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, Datena. Boa noite ao senhor. Fica com Deus. Foi a entrevista com o governador João Dória. Quando você discute entrevista, não leva a lado nenhum, porque o povão acaba não sendo informado. Você entendeu? Mas eu acho que cada um, né? O governador tem que responder, eu tenho que perguntar. Se ele pede para eu entrevistar companheiro meu, é difícil, né? Por que eu vou entrevistar? Eu